Olá, gente! Quero falar com você aí, ó. Filho de Deus, você que tem buscado entender a Deus, você que está cheio de questionamentos, interrogações, não entende, não sabe qual é o seu chamado, seu propósito. As pessoas falam de propósito, de chamado, e você se pergunta: qual é o meu chamado, né? E olha, o chamado está escrito. Quer saber o que você precisa fazer aqui na Terra? Está escrito lá em Gênesis 1:26. Simples assim, eu vou ler rapidamente aqui para você entender qual é o propósito original, tá? Aí depois tem outros propósitos, né? Propósito profissional, enfim, alguns propósitos que nós geramos no nosso coração e queremos fazer, desenvolver. Mas o propósito original de Deus é esse aqui que nós vamos ler agora, ó. Para todos nós. Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que façamos a nossa imagem? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiu. Tá? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, quer saber qual que é o seu propósito, seu chamado? Dominar a terra. Dominar sobre toda a terra. Nossa, mas como? Como assim eu vou dominar sobre toda a terra? É exatamente isso. O propósito de Deus, ele criou toda a terra, criou todo, né, o planeta com tudo que tem de maravilhoso para que eu e você pudéssemos governar essa terra. Mas houve uma ruptura desse governo lá no Éden, quando Adão, né, quebra um princípio, né? Vai e quebra um princípio estabelecido por Deus. Dessa árvore não coma. E eles foram lá e comeram daquela árvore. E aí perderam o governo da terra, entregando o governo da terra nas mãos do nosso inimigo. Né? Mas aí Jesus veio para restaurar esse governo, para entregar de volta esse governo nas nossas mãos. Agora, né, o tempo se passou, o povo de Deus não entendeu e o governo, infelizmente, está na mão do sistema, do ímpio. Por isso a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Entenda isso. Não é a criação, não é o planeta, não é a criação que Deus fez e disse tudo é muito bom. Não. É só o governo. É só o sistema que está operando sobre a terra que está na mão do maligno. Mas esse sistema pode ser devolvido, já foi devolvido lá na cruz do Calvário. Então, para todos aqueles que crê no sacrifício do Pai e no Filho, esse governo foi entregue de volta nas nossas mãos. Mas como eu vou exercer esse governo? A partir do momento que eu começo a governar a minha mentalidade, a partir do momento que eu começo a governar a minha vida, as minhas emoções, meus sentimentos. Quando eu entendo que eu já tenho o governo, que eu consigo governar a mim mesmo, eu começo a governar a minha casa, começo a governar a minha família, meus filhos, eu governo. Eu governo minhas emoções, meus sentimentos, eu exerço os frutos do Espírito, que um deles é domínio próprio, faz parte do governo. Então, se eu não consigo governar a mim mesmo, como é que eu vou governar as outras coisas? E aí entra uma questão de fatores que precisa ser analisado por nós, por mim e por você, para que nós possamos governar de fato a terra, a minha cidade, a minha empresa, os meus negócios, de maneira correta, de maneira com sucesso. Eu preciso buscar o quê? Conhecimento. Eu preciso estudar. Não estou falando aqui de estudo tradicional, não. Não estou falando de estudo tradicional. Você pode estudar o que você quiser. Você quer fazer parte da política? Estude a política. Se você tem. Eu vi uma frase uma vez que aquilo que te deixa irado,
te deixa assim, com raiva por ver as pessoas fazendo algo que não está certo. Esse pode ser o seu chamado, um dos seus chamados. Então vai lá e faça a diferença, vai lá e mostre como é que faz. Entende? Para de criticar, vai lá e faça. Então o que nós precisamos entender é que a terra foi entregue aos filhos. Os filhos negligenciaram esse governo. E o governo hoje está do jeito que está. O governo da terra está na mão de um sistema que vai contra os princípios do Criador. Né? Então existe aí um choque de cultura. A cultura do reino com o sistema governamental de hoje, que prega totalmente o contrário o que os princípios do reino de Deus falam. Né? Então é simples assim. O seu chamado é governar. Comece governando a si mesmo. Depois você consertar aí as suas crenças, seus pensamentos, né, as suas dificuldades aí emocionais, aí você começa a governar a sua casa, as pessoas que estão próximas de você. E depois você vai governar lá no seu emprego, na sua empresa, nos seus negócios, enfim. Você vai, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. É simples assim. Esse é o poder que Deus entregou nas nossas mãos. Mas o que acontece hoje? Os filhos de Deus estão sofrendo, estão vivendo uma vida escassa, estão vivendo uma vida de dificuldades, de mimimi, por não entender de fato quem você é. Né? Deus nos resgatou e nos deu o poder de sermos feitos filhos, filhos de Deus, não mais servos. E você até hoje se considera servo. Até hoje você se considera ovelha. Não, para com isso. Não aceite mais isso. Não aceite esses títulos. Não aceite que líderes, pastores se chamem de servo, de ovelha. Não. Sabe, isso aí foi lá atrás. A referência maior de entrega que se podia ter na face da terra era a referência de escravo, de ser servo de alguém. Então, quando as pessoas se encontraram com Deus, falavam: você é teu servo. O Senhor agora é o meu Senhor, entende? A referência, porque era a referência, a maior referência que existia na época de se entregar, era ser escravo. Mas o que você precisa entender é que Jesus veio, e a partir do momento que ele se entrega naquela cruz, ele nos dá o poder, nos deu o poder de nos tornarmos filhos. E você precisa entender isso, essa paternidade. Quando você se torna filho, acabou a escravidão, acabou a servidão. Não aceite ser chamado de servo mais. Então, observe em Gálatas 4, o verso 7, lá diz, é muito claro que diz, li do 1 ao 7. Você precisa ser maduro, você precisa entender quem você é hoje. Você já não é mais servo, mas você é filho, e se és filho, és herdeiro de Deus, através de Cristo Jesus. Então perceba, lá em João 12 diz que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos. Veja só, você é filho. Então, qual é o meu modelo, o seu modelo? O Cristo, Jesus. Vamos observar o que, vamos focar em Jesus. Vamos focar em Jesus? Paulo foi bênção, né? Moisés foi bênção, Abraão, Isaac, Jacó, os heróis da fé foram bênção, mas o nosso foco é o Cristo, Jesus de Nazaré. Esse é o nosso foco. Com os outros nós vamos aprender o que não fazer, porque a gente vê erros na vida deles e nós vamos aprender com os erros. Agora, a perfeição, o poder, a glória, entender como lidar com o ser humano em qualquer área, em qualquer situação, é através de Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo, ele é quem nós devemos mirar. Entende isso? Então, fique aqui para você essa mensagem
né, de quem você é, qual é o seu propósito. Seu propósito é governar sobre todas as coisas. E o primeiro lugar que você precisa governar é a si mesmo. Governe a sua mente, sabe? Governe o seu intelecto, elimine essas crenças que te paralisam, as crenças limitantes. O que tem paralisado você é as suas crenças, aquilo que colocaram na sua mente lá desde a primeira infância, né? Que você não consegue, que você não pode, que você nasceu numa família pobre, que quem nasce pobre vai morrer pobre, que trabalhando ninguém fica rico, que a riqueza, o rico não entra no céu, que a riqueza não é um negócio bom, que a riqueza vai fazer mal, vai te desviar. Isso é tudo mentira e tudo crenças limitantes que está aí no seu subconsciente. E aí você vive uma vida escassa, uma vida de dificuldade, por não entender quem de fato você é. Você é um governante. Você foi separado para governar, para reinar e governar. Você tem o chamado de rei e sacerdote sobre a terra. Rei para governar no horizontal e sacerdote para acessar o trono da graça, a sala do trono, para ter a liberdade com o Pai. Nossa, isso é poderoso, gente. Mergulha nisso, você precisa entender isso. E agora eu vou começar a fazer alguns vídeos falando sobre isso, sobre a cultura do reino, sobre o que Jesus veio de fato entregar nas nossas mãos. É muito mais além do que a salvação. É muito mais além. A salvação é um acesso. A salvação é uma porta para um propósito eterno. É algo poderoso. Me acompanha aí, fique comigo, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você percebe que precisa ouvir isso. E nós vamos avançar, nós vamos liberar conhecimento nesse canal aqui, tá? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.